Azália, ou rododendro, acabou o mistério. Os rododendron são arbustos apreciados pelas flores, que são mais conhecidos pelo nome popular, azália. De qualquer forma, também há quem os conheça exatamente por rododendro. São cerca de 1024 espécies dentro do género Rhododendron. Possuem tanto folha caduca como folha perene. São encontrados principalmente na Ásia, mas também na América do Norte, nas montanhas Apalaches. A maioria das espécies floresce a partir do final do inverno. Dividem-se em 8 subgéneros. Azaleastrum, que é o mais conhecido e que deu o nome às plantas que conhecemos, como azália. Candidastrum, Hymenantes, Pentanthera, Mumiazália, Rhododendron, Tsutsuzi e Pterorodion. A maior diversidade ocorre a sudeste da Cordilheira do Himalaia. Sabemos que não sobrevive nas neves, mas são presentes nas florestas de planície. Estas são influenciadas por clima de monções com fortes chuvas. O clima é frio nas zonas mais altas e temperado nas zonas do sopé das montanhas. Verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Também é uma espécie comum na Indochina e Japão. Existem várias espécies na América do Norte e na Europa, sendo a mais conhecida o Rhododendron pontico. Os solos onde cresce são rochosos e porosos, e por isso desenvolveu uma forma eficiente de se segurar com centenas ou milhares de raízes, e evoluiu para se adaptar a esses solos ácidos e minerais. A espécie floresce abundantemente logo após a época fria. A flor tem um aspecto de trompeta. Tem um tempo de vida curto, mas com cores muito vivas, que vão desde o magenta ao laranja, ao vermelho, amarelo, o cor-de-rosa, o lilás e o branco. As espécies de folha e flor pequenas são alpinas e as de clima tropical são maiores. Ao longo de centenas de anos, o ser humano produziu milhares de novas espécies através do cruzamento para obterem novas cores e flores mais pequenas. O Rhododendron é um arbusto pequeno de 10 a 100 cm e apenas algumas espécies se tornam árvore com altura que pode chegar a 30 metros. As folhas nascem espiraladas e podem ter 1 a 2 cm e 50 cm nas espécies maiores. Às vezes, mas raramente 100 cm. Pode ser de folha perene ou caduca. Em algumas espécies, a parte de baixo é coberta de escamas ou pelos. Reprodução. Para se obter novas espécies, faz-se polinização cruzada. As sementes são depois recolhidas e germinadas. Para manter as características que mais nos agradam, depois reproduz-se por estaquia. Solo. Deve ser bem drenado e ácido. Gosta de pH entre os 4.5 e os 5.5. Para treino da planta, eu uso o seguinte: 20% de humus vegetal, 30% de acadama ou barro arenoso, 30% de canuma ou terra ácida. Como tenho tido várias perguntas sobre este assunto, a canuma ou terra ácida também pode ter outros substitutos. Existem pedra-pomes esmagadas que têm um pH mais ácido e também se pode usar casca de pinheiro. Geralmente o de pinheiro silvestres é o que tem mais acidez. Se for esmagada e depois peneirada, pode-se utilizar também. Para além disso, 20% de areia do rio lavada, com grãos dos 3 aos 5 mm. Para árvores estáveis, eu uso 10% de humus vegetal, 40% de acadama ou barro arenoso, 40% de canuma ou terra ácida ou casca de pinheiro ou pedra-pomes. 10% de areia de rio lavada, o grão entre os 3 e os 5 mm. Fertilização. A fertilização é opcional, mas um NPK mais rico em fósforo é ideal para desenvolver ramificação e mais rico em potássio ajuda a uma floração mais resistente. Não suportam calcário. Evite colocar casca de ovo ou farinhas. Vão enfraquecer a azália. Aqui um extra. Todos os rododendros contêm uma toxina chamada gaianotoxina e é muito venenosa. A ingestão dos pólens e néctar produz intoxicação. Contudo, os rododendros são usados na medicina tradicional há muitos séculos. Têm algumas propriedades anti-inflamatórias e hepatoprotetoras.
que se devem aos flavonoides e outros componentes. Geralmente usa-se a casca ou raízes em quantidades reduzidas. Não se usa as flores. Por incrível que pareça, as flores podem ser preparadas para consumo gastronómico, desde que se retire o centro, onde se encontra o pólen e o néctar. A Azália índica e a Azália lapónica são as mais distribuídas na Europa. Pestes. São geralmente as atacadas por lagartas e insetos que se alimentam das suas folhas. Também são atacadas por afídeos. Um método eficiente é a prevenção. Aplica-se a cal da bordaleza logo após a floração cair e volta-se a aplicar no final do verão. Se já está infectada, pode-se aplicar um inseticida, mas obedeça à distância de aplicação. Nunca menos do que 30 cm, de preferência a 50 cm. Não encharque a planta com inseticida. A nuvem é que vai fazer o efeito. A nuvem que cai em cima das folhas. Lembre-se do vídeo que eu tenho sobre o assunto, em que eu mesmo refiro que se deve aplicar por baixo e por cima das folhas. Doenças. O apodrecimento das raízes é geralmente o maior problema. Um solo bem drenante costuma resolver com facilidade. Também são infectadas por outros fungos, mas a cal da bordaleza consegue evitar perfeitamente. Em termos de aramação, se deve ter muito cuidado, uma vez que ela fica marcada, e quando fica marcada durante muito tempo. Deve-se ter muito cuidado e, passado uns 6 meses, verificar se já está a começar a querer marcar o arame no tronco ou no ramo. Se estiver, deve-se retirar e aramar no sentido oposto. E isto é o mínimo que eu aconselho, de 6 em 6 meses. Nunca deve deixar muito mais que isso. Se a azália já estiver marcada, pode tentar retirar a marca com a escova de aço ou retirar a marca com a escova de latão, mas não é um método muito eficiente para a azália. Não se deve aramar ramos jovens, eles vão secar, vão morrer. Ramos já com casca podem ser aramados, mas tem que se ter algum cuidado. A dobra dos ramos é delicada. A azália parte muito facilmente os ramos. Portanto, tem que dobrar muito lentamente. É de preferência, se tem que passar de uma posição para outra e ainda falta muito espaço, tem que o fazer ao longo de muitos meses. Eu geralmente tenho mais sucesso em começar a dobrar, mas nunca no mesmo sítio, e consigo ir dobrando ao longo de um ano inteiro, em que todos os meses vou lá e dobro mais um pouquinho. Para baixar ramos, basta fazer tracionamento e ao fazer o tracionamento, convém só ter cuidado para não instalar o ramo, uma vez que a azália tem essa tendência. Em termos de poda, ao podarmos, ela geralmente rebenta junto à ligação da folha com o ramo. O rebento nascendo aí é deixá-lo crescer, se estiver na posição correta. Se não estiver, podemos retirá-lo. Nunca se deve podar ramos demasiado jovens. Geralmente só se podam os ramos do ano anterior. Isto se os quisermos manter alguma parte desse ramo. Em toda a minha experiência, eu já fiz bastantes bonsai de azália, incluindo azálias a partir de estaca, e que 30 anos depois obtive um resultado bastante bom. Aquilo que eu noto é as azálias de flor mais clara são mais sensíveis ao frio, apesar de que elas nessa altura, se estiverem no solo, não têm qualquer problema. Se estiverem em vaso, eu aconselho a baixar o vaso para o nível do solo, pelo menos isso. Se colocar em estufa, irá notar que a azália reage muito melhor e terá muito mais força na próxima primavera vegetativa. Em termos de floração, são todas muito bonitas. Existem concursos, por exemplo, no Japão, em que eles fazem a época do concurso da azália, em que todos os bonsai, todos os vasos que aparecem são apenas azálias, e
são geralmente plantas muito solicitadas e acabam por ser premiadas em relação à qualidade do trabalho junto com a quantidade de flores que a planta tem. Tudo isso é obtido a partir de fertilização e estufas. Eles conseguem que naquela época elas tenham aquele aspecto porque eles vão fertilizar para incentivar a floração e ao mesmo tempo colocam-nas em estufas que simulam uma primavera vegetativa. No dia da exposição, geralmente elas estão bastante floridas. Aquilo que eu aprendi quando estive lá é que eles, para concorrerem, eles têm cerca de 10, 20, 30 bonsai que são colocados nas estufas em tempos diferentes, sendo que os últimos 10, mais ou menos, são colocados mais ou menos 2 semanas antes da exposição. Isto porquê? Porque há anos em que as azáleas têm mais força e outros anos em que têm menos força. Quando chega a altura da exposição, eles tentam expor a que tiver melhor aspecto ou as que estiverem com melhor aspecto. Basicamente é isto, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por todas as subscrições, todos os comentários. Continuem a subscrever, continuem a comentar. Espero que as fichas técnicas sejam a ser do vosso agrado. A azália foi uma das ideias que foi sugerida, portanto, mais se seguirão a partir daqui. É só uma questão de tempo, portanto, esperem que eu irei transmitir essa informação assim que me for possível. Continuem protegidos, mantenham-se saudáveis. Um grande abraço, pessoal. Tchauzão.